Bom, pessoal, boa noite. São 19h30. Hoje, Dia dos Pais. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os pais presentes aqui na sessão, né? Desejar que todos tenham vida próspera para continuar os ensinamentos para os seus filhos, tá? E agradecer pela participação de todos vocês. Hoje a sessão da residência tem a honra de receber o Dr. Elson Almeida, um obstetra, apesar de jovem, mas com uma trajetória já bem trilhada na condução de gestantes de risco habitual e de alto risco. Eu vou desligar aqui os sons que estão, alguns sons acabam atrapalhando. E que é supervisor da residência do Hospital Geral César Caos e é preceptor da residência da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, de onde está conosco desde 2014 e que nos honra muito pelo seu brilhantismo e pela sua dedicação. Então, Elson, muito obrigado mais uma vez e você está com a palavra, use-a da melhor forma. Ok, doutor Edson, muito obrigado pelas palavras elogiosas, viu? E espero contar com a participação de todos vocês no que quiser acrescentar, ok? Bom, hoje nós fomos convidados para falar sobre castografia, que é um exame extremamente utilizado em todos os nossos hospitais, né? Nós temos em todos os hospitais secundários, terciários, os interiores, a facilidade de termos os aparelhos de castografia que muito tem auxiliado a assistência obstétrica no nosso estado. Então, é importante que nós tenhamos uma boa concepção, um bom conhecimento a respeito desse exame. E não há como falar da cardiotocografia sem antes falarmos um pouquinho sobre o que é o sofrimento fetal. Tecemos alguns comentários sobre como se desenvolve a resposta fetal frente a alterações de oxigênio nos nossos fetos. Essa aqui é a cardiotocografia tradicional que nós temos nos nossos hospitais, né? Nós temos a banda A parte de baixo, a tocografia, que é o registro gráfico das contrações uterinas, e a banda B, a parte superior, a parte da cardio, em que há um registro da frequência cardíaca fetal, tá? Então, toda essa relação entre essa cardio e a toco nos vai dar uma resposta se esse feto tem uma estabilidade hemodinâmica, uma oxigenação adequada ou não, de acordo com os achados que nós vamos ter aqui para frente. E é justamente esse o objetivo da nossa aula de hoje, tá? A aula de hoje foi baseada, basicamente, em 3 literaturas. O protocolo da Maternidade Escola, que não poderia deixar de ser utilizada, né, que está bem completo, foi revisado agora em março de 2020, pela doutora Emilce, doutora Jordana, doutor Edson Lucena. O ALSO, né, que é um trabalho muito importante que todos os nossos jovens médicos têm feito. A última versão, se eu não muito me engano, foi 2018. E a literatura mais moderna do UpToDate também, que foi avaliada agora em julho de 2020. Pois bem, eu peguei essa frase aqui do ACOG 2014 porque ela sintetiza a resposta do feto às alterações de oxigenação. Ele diz o seguinte: o início da descompensação cerebral será anunciado por uma redução e subsequente perda da variabilidade da linha de base. E, finalmente, se nenhuma ação corretiva for tomada, a descompensação miocárdica resultará em um padrão de escada até a morte, culminando em uma bradicardia terminal. Essa frase ela pode ser muito bem exemplificada nesse fluxograma, onde nós temos a fase inicial lá em cima, né, uma hipóxia benigna com desacelerações. Geralmente, a primeira resposta à hipóxia inicial são acelerações, certo? As acelerações transitórias elas podem desaparecer, há uma linha de base em resposta a essa hipóxia eleva-se. Então, a taquicardia, aumento da linha de base, né, uma taquicardiazinha fetal, acontece como a primeira resposta à presença de hipóxia, certo? Então, nós podemos considerar, aumentou a linha de base, isso já pode ser uma fase muito inicial da hipóxia. Se esse estresse oxidativo do oxigênio continuar, nós vamos poder pensar que esse estresse vai alterar a linha de base.
a questão do aumento da frequência cardíaca tenta manter a variabilidade e a linha de base nos valores normais. Porém, se o estresse continuar, nós vamos ter a descompensação, onde há uma instabilidade da linha de base e também uma alteração da variabilidade. Se esse estresse ainda assim persistir e nenhuma conduta for tomada, nós vamos ter o estágio final, onde há falência miocárdica com aquela questão do padrão de escada, culminando com a morte fetal, tá? Uma bradicardia fetal final. Então, nós temos desde a hipóxia inicial, a aceleraçãozinha com a manutenção da linha de base se mantém para compensar o estresse. Se esse estresse não for alterado, corrigido, nós podemos ter uma alteração importante da linha de base e, consequentemente, na reta final, uma alteração com morte fetal por hipóxia importante. As indicações maternas, as indicações da monitorização fetal, elas passam por indicações maternas, fetais e intraparto, tá? Então é importante que nós tenhamos um conhecimento básico inicial, onde entendamos que o trabalho de parto normal ele é caracterizado por contrações uterinas regulares, que causam repetitivas interrupções transitórias do oxigênio fetal, tá? Então, o útero contrai, o fluxo de sangue é diminuído para o feto, através da placenta. A maioria dos fetos tolera muito bem esse processo, mas alguns não. O trabalho de parto ele não deixa de ser um estresse, pela compressão, hipóxia, e pode, alguns desses fetos, não responder de forma adequada. O padrão da frequência cardíaca fetal, ele ajuda a distinguir qual feto vai ultrapassar muito bem essa alteração e qual não vai poder passar. Então é importante que entendamos que a frequência cardíaca fetal ela é um marcador indireto da resposta cardíaca e do sistema nervoso central, frente à alteração que pode ser da pressão arterial, dos gases sanguíneos e da alteração ácido-básica. Então, podemos justificar essa monitorização intraparto da frequência cardíaca fetal por conta dessas alterações que estão associadas à oxigenação fetal. Isso é muito importante. Entendemos que as alterações de frequência, contração, alteração ácido básico vão influenciar diretamente na frequência cardíaca fetal. E essa alteração nos permite, de forma antecipada, levar a uma intervenção oportuna, a fim de evitar as complicações e um desfecho negativo. Certo? Então, tendo por base esse conhecimento inicial, nós podemos entender que as indicações para a monitorização da fetal, elas passam por indicações maternas, indicações fetais, indicações de trabalho de parto. As indicações fetais, elas passam por gestações múltiplas, a restrição do crescimento fetal, trabalho de parto prematuro e diminuição do movimento fetal e a imunização. Lembrando que dentro dos testes de avaliação da vitalidade fetal, nós temos testes que vão desde o mobilograma, cardiotoque fetal, mobilograma, avaliação da movimentação fetal percebido pela mãe, cardiotoque fetal, perfil biofísico fetal e até o Doppler. Então, nós temos que entender que existem indicações fetais para cada um destes exames. E a cada tipo de definição de risco e necessidade materna e fetal, nós podemos usar um ou outro exame. Na cardiografia, nós temos algumas indicações fetais. Gestação múltipla, tem indicação de realização de cardiografia. Restrição do crescimento fetal, tem indicação também. Trabalho de parto prematuro, também. Diminuição do movimento fetal, também. E a imunização. Lembrando que, por exemplo, uma restrição do crescimento fetal, por ser uma alteração de oxigenação, de estrutura vascular, uma vasculopatia, eu posso usar também outros exames. O melhor exame para uma restrição do crescimento fetal é o Doppler cardiograma. Então, o Doppler é o primeiro exame, mas a cardiotoco pode estar associada a ele para melhorar a questão da avaliação do bem-estar fetal. As indicações durante o trabalho de parto passam pela indução do parto, trabalho de parto prolongado, analgesia regional. Então, no nosso protocolo da maternidade de escola, toda paciente que vai fazer analgesia, ela deve ter a realização garantida de uma cardiotocografia. Quando eu acho também uma contração uterina anormal, tá? Quando eu acho fetos quando rompem a bolsa com presença de mecônio e quando há suspeita de alterações na ausculta fetal. Sangramentos vaginais durante o trabalho de parto e o pós-datismo. Todas essas são indicações durante o trabalho de parto para a realização de uma cardiotocografia ou da monitorização da frequência cardíaca fetal. Isso é muito importante. Depois que a gente entendeu algumas dessas indicações,
Como eu falei para vocês, nós temos diversos tipos de avaliação da habilidade fetal. Uma avaliação muito importante que nós usamos de forma corriqueira no nosso serviço, nos nossos serviços, César Cal, Matéria da Escola, no HGF, é a ausculta intermitente. Tá? Que mais para frente nós vamos ver que muitos trabalhos dizem que não há uma diferença estatística do benefício do uso da ausculta intermitente para com a cardiotocografia. Mas a ausculta intermitente é muito importante em que nós temos que ter uma avaliação da posição fetal. O examinador, o realizador deste exame deve ter uma noção de qual é a avaliação, qual é a posição do nosso feto, fazer as manobras de Leopold. Nós vamos auscultar a frequência cardíaca fetal e realizar uma diferenciação do pulso materno, porque às vezes eu posso estar me confundindo entre, será que essa frequência cardíaca é realmente do feto ou é da mãe? Será que isso é um pulso placentário? Será que isso é um pulso da aorta abdominal? Então isso pode causar uma dúvida na leitura dessa ausculta intermitente. A ausculta intermitente deve ser realizada não apenas aquela ausculta de fazer 15 segundos, multiplicar por 4 é a frequência cardíaca ideal. A ausculta intermitente ela passa por uma ausculta 1 minuto antes da contração uterina, durante a contração uterina e 1 minuto após a contração uterina. Então deve ser feita de no mínimo 2 minutos. Isso é muito importante para que nós tenhamos uma boa ausculta intermitente da frequência cardíaca fetal. Então, é sabido desde 1995, né, a qual já coloquei isso aqui bem fácil, que na fase ativa do trabalho de parto, tá, nas gestações de baixo risco, eu devo auscultar essa paciente durante o trabalho de parto de 15 a 30 minutos, intervalo de 15 a 30 minutos. Na paciente de alto risco, de 5 a 15 minutos. No segundo período do trabalho de parto, ou no período expulsivo, nós devemos auscultar essa paciente em períodos de intervalo de 15 minutos. E na paciente de alto risco, de 5 a 6 minutos. Essas auscultas intermitentes, em pacientes de risco habitual, têm um benefício muito alto e ela iguala ou até supera a frequência da cardiotocografia. Então, nós devemos tomar a ausculta intermitente como um método de prática nas auscultas, no acompanhamento da vitalidade fetal durante o trabalho de parto em pacientes de risco habitual. Então, a pergunta é, quando auscultar a frequência cardíaca? Nós devemos auscultar antes de iniciar um procedimento da ampliação do trabalho de parto. Eu vou induzir, eu vou colocar ocitocina, eu vou começar um trabalho de parto administrando o misoprostol. Então, essas pacientes devem ter a sua ausculta realizada antes do trabalho de parto. Tá? Toda vez que a paciente quiser fazer uma deambulação, essa paciente deve também realizar uma ausculta da frequência cardíaca fetal. Toda vez que eu vou administrar alguma medicação, é sabido que algumas medicações podem influenciar diretamente na frequência cardíaca fetal. Opioide, corticoide, todas essas medicações podem interferir. Essa semana mesmo nós estávamos conversando lá no hospital da Unimed, com um colega comentando que alguns pacientes têm reclamado bastante que quando aplica o corticoide, há uma diminuição da movimentação fetal. Isso é algo esperado. Então nós devemos sempre que fizer algum tipo de medicação, administrar a ausculta intermitente dessas pacientes. Tá? Toda vez que eu for administrar ou iniciar a analgesia, como nós já conversamos anteriormente. Auscultar a frequência cardíaca fetal também é muito importante após internar o paciente, após a ocorrência do ramo, quando rompem a bolsa, tá? Toda vez que eu realizo um toque vaginal e quando eu percebo que há uma contratilidade uterina anormal. E durante também toda a questão da analgesia. Toda vez que eu faço analgesia, eu transformo uma paciente de risco habitual em alto risco, fazendo-se necessário a ausculta dessa paciente sempre que possível. Tá certo? Falando especificamente sobre a monitorização fetal eletrônica contínua, que é a cardiotocografia, tá? Nós temos bem claro na literatura que a prevalência, quando a prevalência da doença é baixa, a monitorização eletrônica fetal contínua para detectar asfixia pode produzir resultados falsos positivos. Por isso, eu devo tomar cuidado com a cardiotocografia. Então, é um exame que pode aumentar a frequência da iatrogenia. Nós podemos operar mais do que necessário essas pacientes. Um traçado intranquilizador não é bom preditor de resultado adverso. Ou seja, a cardiotocografia tem um baixo valor preditivo positivo para resultados adversos. E um traçado tranquilizador, ele é preditivo de resultado positivo. Ou seja, ele tem um alto valor preditivo negativo para resultados adversos.
Então, desse slide, podemos perceber que há uma cardiotomografia tranquilizadora categoria 1, ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, esse feto tem muito pouco risco de complicações. Já uma cardiotomografia intranquilizadora, ou categoria 2 ou 3, ela tem um baixo valor preditivo positivo para desfechos negativos. Isso é importante ter sempre em mente para que possamos tomar em base a decisão a ser tomada com relação àquela paciente. Bom, o ALSO, né? Nós temos a literatura do ALSO que é muito importante no nosso meio, ele traz algumas evidências sobre o uso da monitorização da frequência cardíaca eletrônica nas nossas pacientes gestantes. A recomendação 2018 tem evidência que a cardiografia reduz as convulsões neonatais. Então, isso é muito importante entender que a evidência maior evidência é que a cardiotoco reduz convulsões neonatais. Porém, não diminui estatisticamente a mortalidade perinatal. E também não reduz paralisia cerebral. Então, é um achado importante na literatura em que a cardiotoco não muda o desfecho negativo de mortalidade perinatal e muito menos paralisia cerebral. Por outro lado, é evidência que a cardiografia aumenta as taxas de cesarianas. Daí uma grande importância de nós entendermos a leitura adequada e entender a fisiologia no qual está implícita a cardiografia. Evidência B, a presença de variabilidade moderada é predita, tá? É preditiva da normalidade ácido básico, certo? Então, a variabilidade é um grande marcador da boa oxigenação fetal e da ausência de distúrbios ácido básico no nosso feto. Evidência B também que o traçado fetal, categoria 3, nós vamos falar mais à frente o que significa, o que é a categoria 3, aumenta a probabilidade de uma acidose fetal e requer prontas medidas visando a ressuscitação fetal intraútero e parto talvez imediato, tá? Caso essas medidas não resultem numa melhora do feto. Então, a evidência B é que uma cardiotocografia com traçado em tranquilizador, categoria 2 ou 3, elas devem ter prontas medidas realizadas. Se essas medidas não surtirem efeito, nós temos que pensar na interrupção imediata dessa gravidez, categoria B. Categoria C, existe fraca evidência para a inclusão das cardiotografias nas gestações de alto risco. Nós usamos bastante em todas as nossas unidades hospitalares, para terciárias e secundárias. Porém, ainda não é uma evidência forte que ela melhora o desfecho, que ela diminui o desfecho negativo, como nós já falamos anteriormente. A ausculta fetal intermitente é um método aceitável de monitorização em gestações de alto risco. Ela é preferível, inclusive, que a própria cardiografia em gestações de baixo risco. Nível de evidência D. Existem evidências satisfatórias para excluir o uso das cardiotografias em gestações de baixo risco. Tá? Isso aqui é muito controverso e quando a gente vai ler um pouquinho a literatura americana, eles dizem que praticamente todos os trabalhos de parto que eles... de Barcelona, só todos os não funciona, tem que ser vários. Alô? Então vamos continuar aqui. Onde vocês estão centralizando. Ok, está entrando aqui. Vamos dar continuidade? Olha que coisa bonita. Então, pronto. Então, há evidências de recomendação segundo o ALSO, que existem fracas, evidências satisfatórias de se excluir também nas de baixo risco. Porém, na literatura americana, nós percebemos que praticamente todas as gestações que são acompanhadas, mesmo de baixos riscos, eles utilizam bastante a cardiotocografia. A Cochrane, em 2007, colocou o seguinte: em revisão sistematizada, atualizada em 2017, a Cochrane concluiu que a realização de cardiotocografia na admissão hospitalar em mulheres de gestação de baixo risco aumentou em 20% a probabilidade da realização de cesáreas, quando comparada à ausculta intermitente somente. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante em que, no momento em que nós temos tentado melhorar nossos índices de parto normais, então, aquelas pacientes que entram no hospital que têm risco habitual, elas devem ser evitadas a realização. Lembrando que a cardiografia é um exame altamente sensível, porém pouco específica para desfechos negativos, ok? Então, relembrando, cardiografia é tranquilizadora, categoria 1, tem alto valor preditivo negativo para desfechos negativos.
Porém, uma cardiotocografia intranquilizadora ou categoria 2 e 3 não tem valor preditivo positivo tão bom para desfechos negativos. Beleza? Pois bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a interpretação da frequência cardíaca fetal. Isso é importante para que nós possamos tomar decisões de acordo com o laudo que nós achamos nas cardiotografias. As mudanças da frequência cardíaca fetal são medidas pelo nervo vago e por químio e barorreceptores no arco aórtico e o corpo carotídeo, em resposta às variações de oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio e a pressão arterial. Ou seja, todas as alterações que levam à acidose, alterações da pressão, tá? A hipóxia, vão ter relações diretas sobre a frequência cardíaca fetal. Desde que a medida contínua da oxigenação fetal e do pH fetal seja impraticável, o padrão da frequência cardíaca fetal torna-se uma medida indireta do equilíbrio ácido básico. Essa fase aqui é porque os americanos eles têm muita frequência a realização do scalp do polo cefálico fetal. Então, eles estão fazendo trabalho de parto, eles colhem o sangue do scalp fetal e fazem a oximetria. Então, eles têm uma facilidade de entender se essa criança tem hipóxia ou não. Nós não fazemos isso de rotina em nenhum serviço nosso no Brasil. Então, uma vez que nós não temos a condição de avaliar o pH no sangue fetal, nós utilizamos a frequência cardíaca fetal, seja na ausculta intermitente, seja ela na cardiotocografia. Isso é importante. Então, indo diretamente à cardiotocografia, nós temos alguns tipos de cardiotografia que nós vamos entender. Nós temos a cardiotoco antiparto, nós temos uma cardio intraparto e a cardiotocografia computadorizada. A cardiotocografia computadorizada, nós não temos ela de frequência ainda no nosso meio, mas o Hospital da Unimed adquiriu uma recentemente, mas ainda não está em uso. E quem sabe vai ser um futuro. A literatura mostra que a sensibilidade e especificidade para desfechos negativos de uma cardiotoc computadorizada chega muito próximo ao Doppler. Então, é uma cardiotoc que daqui a algum tempo todos nós deveríamos saber avaliar de forma bem hábil, porque isso vai mudar de novo, mais uma vez, a ação, a função do obstetra na assistência ao parto. A cardiotografia antiparto, nós temos ela sem estresse e com estresse. A cardiotografia sem estresse é aquela realizada na paciente em acompanhamento ambulatorial ou internação fora do trabalho de parto. A cardiotografia com estresse antiparto, nós podemos fazer tipo uma prova de trabalho de parto, onde eu posso administrar a ocitocina, essa ocitocina levar à contração e essa contração levar ao estresse oxidativo, levando que nós possamos entender como é que está a resposta desse feto a um ambiente com menos oxigênio. Tá? Então, isso é muito importante que nós tenhamos isso em conhecimento para poder fazer uma prova de trabalho de parto naqueles pacientes. Poxa, ela é uma paciente diabética, é uma paciente hipertensa. Nem toda hipertensão para eclâmpsia é indicação de cesariana. Eu posso muito bem selecionar uma paciente adequada e tentar realizar um parto normal. Se essa paciente tem indicação, faça um Doppler. Na ausência do Doppler, posso realizar uma cardiotocografia com estresse. Introduzo a ocitocina, realiza a cardiotocografia e avalio a resposta dessa paciente a um ambiente de estresse que é a contração. E nós temos a cardiotocografia intraparto, muito realizada nos nossos serviços. Tá? Na maioria dos trabalhos que a gente deu uma olhadinha, o laudo da cardiotografia intraparto é classificada entre tranquilizadora e intranquilizadora. Na intraparto, na presença de contrações, a maioria dos trabalhos classificam em categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Mais à frente, nós vamos conversar um pouquinho o que é e o que significa cada uma dessas categorias. Ok? Também me falaram uma vez que existem 2 aparelhos dessa cardiotoc computadorizada no Hospital da Mulher. É a Mônica. A grande vantagem do Mônica, uma vez eu tive uma palestra com o pessoal, os representantes dessa marca, é que ele não avalia o som da frequência cardíaca fetal. Como eu já disse, esse som, essa ausculta, ela pode ser influenciada pela ausculta da frequência cardíaca materna, pelo sopro placentário, e isso pode levar a algumas repercussões. O Mônica, ele funciona quase como um eletrocardiograma, onde ele mede a distância entre as ondas R. Tá? Isso tira essa influência de outros possíveis fatores
que podem causar dúvida, né, na leitura, e nos traz uma resposta muito mais aprimorada, juntamente com alguns softwares que nos dão a leitura melhor, em milissegundos, que é o Short Variation. Essa variação em milissegundo pega essa caixa de toque computadorizada e eleva a sensibilidade dela a patamares semelhantes ao Doppler. Então, daqui a algum tempo, será uma caixa de toque muito utilizada e vai melhorar bastante a nossa conduta obstétrica frente aos nossos pacientes. Bom, uma castografia ela deve ser realizada dentro da técnica. Toda vez que eu deixo de realizar dentro de uma técnica correta, eu posso ter uma resposta alterada. Então, qual é a técnica correta para se realizar uma cardiotocografia? Todos os pacientes devem estar em posição semi-sentada ou em decúbito lateral, direito ou esquerdo, não tem problema. Mas por que isso? Porque toda vez que eu deixo a minha paciente realizando a cardiotocografia em decúbito dorsal, o útero cai sobre a cava e o retorno venoso é prejudicado. Consequentemente, teria uma diminuição do fornecimento de oxigênio por o segmento útero-placentário fetal. E essa leitura pode ser comprometida por conta de uma posição alterada que a minha paciente possa estar. Tá, ok? Toda paciente deve ter sua identificação. Muito cuidado, isso é muito importante. Colocar nome completo e o número do prontuário. Data de nascimento também é muito importante. Nós devemos também, muito importante isso, meu pessoal, ajustar a velocidade do registro do equipamento. Sempre em 1 centímetro por minuto. Alguns aparelhos trazem 10 milímetros por minuto. É a mesma coisa, tá certo? Essa semana passada mesmo, no CESCAL, nós tivemos uma leitura na enfermaria. Quando eu fui passar a visita outro dia, estava lá. A caixa de toque estava correndo a 30 milímetros, 3 centímetros, minuto. Isso tornou que a nossa caixa de toque deu uma diminuição da variabilidade. Não por alteração fetal, mas por alteração do registro da velocidade da frequência cardíaca fetal. Então, isso pode ter, nós temos que tomar prestar muita atenção nessa velocidade do registro para que não tenhamos um laudo alterado. Simplesmente por isso. Nós devemos sempre também posicionar muito bem o transdutor para o registro tanto da tocografia, da frequência, do registro gráfico da intensidade da contração, quanto da frequência cardíaca fetal, tá certo? Então, o transdutor da toco deve ficar no fundo uterino, certo? Não adianta ele ficar mais em pé, não adianta ele ficar acima do útero, ele não irá registrar de forma adequada a intensidade da contração. Lembrando que a nossa tocografia ela registra de forma indireta a real contração. Tá? Alguns estudos falam em colocar um transdutor intrauterino para avaliar isso, mas ainda assim é muito a nossa realidade. Então a gente segue utilizando essa avaliação indireta da contração uterina através do transdutor da tocografia colocado no fundo uterino. E o outro transdutor da frequência cardíaca fetal, de preferência sobre o foco principal de ausculta fetal. A duração habitual da nossa cardiografia é de 20 minutos, tá? Porque, em geral, o ciclo vigília de um feto acima de 32 semanas, ele gira em torno de 20 a 30 minutos. Então, é importante que nós tenhamos essa avaliação, realizada de 20 a 30 minutos, ok? Bom, fatores maternos que podem influenciar na análise do exame, é como eu falei para vocês. O jejum, tá? Uma paciente em jejum prolongado, ela pode ter uma queda da glicemia, uma oxigenação diminuída e a variabilidade também é diminuída. A temperatura da mãe pode levar um aumento da frequência cardíaca materna e fetal. Consequentemente, vai influenciar na leitura da nossa cardiotocografia. A pressão arterial. Pacientes com elevações pressóricas ou hipotensão também podem ter uma alteração da leitura do laudo da cardiotocografia. E também, claro, medicações utilizadas. Como eu falei para vocês, algumas medicações podem influenciar e levar até uma frequência cardíaca bem mais baixa. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as medicações. Tudo isso deve ser registrado no laudo da cardiotocografia. O paciente está em uso de uma codeína, tá? Está em uso de opioide. A paciente está em jejum prolongado. A paciente fez uso do corticoide. Todas essas medicações podem interferir no laudo final dessa cardiotocografia. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Então, isso é importante que seja registrado no laudo e, durante a avaliação, seja levado em consideração. Ok?
Passando agora para uma parte muito importante, que é o laudo propriamente dito, eu gosto muito desse mnemônico em que o alço lança a mão, para que nós não esqueçamos os dados mais importantes que devem ser avaliados durante a leitura da caixa de toque. Então, o alço, desde 2010, traz esse mnemônico que é doutor conivado. Né? Eu gosto muito de usar esse mnemônico nas minhas aulas práticas com os residentes, porque ele é muito prático e fixa bastante esses pontos importantes a serem levados durante a leitura da caixa de toque. Então, doutor conivado é um mnemônico de definir risco, contrações, nível da linha de base, a variabilidade, as acelerações, as desacelerações e, finalmente, a opinião. Tá? Então, depois que eu lanço mão de uma leitura de todos esses itens, finalmente é a opinião. Então, não adianta eu ler uma caixa de toque de forma rápida e dizer, olha, está tranquilizador, intranquilizadora, categoria 1, 2 ou 3. Eu tenho que lançar a mão de cada um desses itens para chegar à minha opinião final. É muito importante que isso seja feita de forma bem criteriosa, para que a minha opinião, o meu laudo final, seja o mais perto da realidade e evitemos iatrogenias. Então, passando para a avaliação de cada um desses itens, tá? Nós temos o primeiro, que é definir risco. Como eu falei inicialmente, a cardiotocografia deveria ser evitada em pacientes de risco atual. Tá? Então, se a paciente passando obstétrico, gemelalidade, como nós já vimos anteriormente, ela tem a indicação de realizar cardiotó. Mas se aquela paciente chega na nossa emergência, paciente do pré-natal tranquilizador, paciente tem partos normais anteriores sem nenhuma intercorrência, a paciente transcorreu durante todo o pré-natal sem nenhum problema, ela deve, ou deveria, pela literatura, ser evitada a realização da cardiotografia, porque, estatisticamente, como nós já vimos, aumenta-se em 20% a chance da realização de uma cesariana. Ou seja, estamos 20% mais iatrogênicos do que deveríamos ser em realizando uma cardiotografia em pacientes de risco habitual. Tá certo? Então, definir o risco, conhecer essa da paciente, entender os de risco sobre a gravidez e as complicações que podem ter durante o trabalho de parto. Não quer dizer que uma paciente que tenha risco habitual, ela vai ser risco habitual até o final. A assistência ao trabalho de parto, ele implica em reavaliar essa paciente e decidir se essa paciente se transformou em um risco de risco habitual em alto risco, em algum momento. E, a partir de então, lançar mão de todos os métodos para avaliação da vitalidade fetal possíveis que vai ser no nosso serviço. Bem, as contrações, tá? As contrações uterinas, elas são importantes porque, como eu falei para vocês, alguns trabalhos diferenciam nas cardiotocografias que têm contrações e nas que não têm contrações. As que têm contrações tranquilizadoras ou intranquilizadoras e naquelas que têm contrações, categoria 1, 2 e 3, tá? Então, as contrações eu vou entender a intensidade, a frequência e a regularidade dessas contrações. E, como eu falei para vocês, o transdutor da tocografia nos dá uma mensuração indireta dessa contração, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a contração relacionada às desacelerações, mais fácil, certo? A linha de base. A linha de base ela é muito importante porque nós temos que a normalidade da linha de base ela está entre 110 e 160. Há algum tempo atrás, essa linha de base era 120. Estudos mais modernos mostraram que à medida que o feto vai se tornando cada vez mais maduro, o sistema simpático, parasimpático vão se regulando de forma mais adequada e trazem a linha de base mais para baixo, chegando perto das 40 semanas, no valor de 110, que ainda é dentro da normalidade. Tá? Então, o aumento gradual da linha de base está associado a uma diminuição da variabilidade ou desacelerações frequentemente, que indica-se hipóxia. Lá atrás, naquele fluxograma que nós apresentamos, mostra que a aceleração, o aumento da linha de base, é o primeiro degrau da adaptação do meu feto frente à hipóxia. Então, esse aumento da linha de base, ele representa a primeira adaptação fetal ao ambiente com hipóxia, certo? Então, se a linha de base do meu feto era na faixa de 140, numa avaliação pré-parto, e durante o trabalho de parto ele aumentou para 140, 150, 160, eu posso estar diante de um feto que está iniciando uma hipóxia. Então, eu devo ficar alerta, tá? E aí eu vou pensar, poxa, o que foi que aconteceu para isso ter aumentado essa linha de base? Será se eu fiz a minha cardiotocografia com a paciente deitada,
Se a minha paciente está em jejum prolongado, será que eu fiz uma cardiotoco fora do período adequado? Ou seja, a prematuridade que vocês estão vendo aqui embaixo, que ela leva à alteração da linha de base. E nós sabemos que uma cardiotocografia abaixo das 28 semanas, nós temos uma dificuldade na leitura. Eu não posso considerar de forma adequada a leitura dessa cardiotoco. Depois de 32, quando o simpático e parasimpático estão bem desenvolvidos, eu posso ter uma boa leitura mais adequada. Tá? Febre materna, a apresentação fetal, todas essas alterações podem trazer uma mudança na linha de base e, consequentemente, a leitura que nós temos dessa cardiotocografia. Bom, a taquicardia fetal, tá? Na linha de base, ela é leve, quando está entre 160 e 180, ela é moderada entre 180 e 200 e ela é grave acima de 200, tá? Causas que podem levar a uma taquicardia: febre, infecção, uma amenorrex prematura infectada, né, uma coriomielite, algumas drogas, beta-amilérgicos, atropinas, tá? Uma movimentação fetal excessiva, tá? O meu feto que se movimenta demais, ele pode ter uma frequência cardíaca aumentada, isso pode ser natural, certo? A cetose materna, imaturidade fetal, as taquiarritmias fetais e o sofrimento fetal. Então, percebam que não apenas o sofrimento fetal leva a taquicardia, mas inúmeras outras causas podem levar a uma taquicardia. Todas elas devem ser muito bem avaliadas durante a observação de uma cardiotocografia. A bradicardia, por sua vez, também tem várias causas. Pós-datismo, lembrando que quanto mais madura a criança, quanto mais avançada a idade gestacional, mais o parasimpático está desenvolvido e, consequentemente, puxa a linha de base para baixo. Simpático acelera a frequência cardíaca, o parasimpático desacelera. E essa briga eterna nos dá a variabilidade, ok? Uma hipotensão arterial materna, lembrando que aquelas pacientes que ficam muito tempo de decúbito dorsal podem evoluir com hipotensão. Isso altera, pode levar a uma bradicardia, que é fisiológica, né? Uma taxistolia, constantemente avaliando a frequência da intensidade, a intensidade dessas contrações, tá? Uma hipóxia grave, pré-óbito, também pode levar a bradicardia, aquela bradicardia final, aquele efeito escada, né, que eu posso estar perto de um quadro de óbito fetal, e as arritmias graves bloqueadas ventriculares, pacientes que têm malformações, pacientes que têm lúpus, todas elas podem levar a bradicardia. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que existem várias causas da taquicardia e bradicardia, e não somente o sofrimento fetal. A variabilidade, tá? A variabilidade, ela é o ponto dos mais importantes para se avaliar a vitalidade fetal, certo? Essa vitalidade fetal, ela está ligada, a variabilidade está ligada diretamente à integridade do sistema nervoso central. Como eu falei mais um pouquinho atrás, o sistema simpático e parasimpático, eles estando bem oxigenados, o sistema nervoso central estando bem oxigenado, o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático vão atuar de forma bem eficaz. Como nós percebemos isso na cardiotoco? Através de uma boa variabilidade. Quando eu tenho uma variabilidade ausente ou diminuída, tá? A linha de base é o achado mais específico associado à hipóxia fetal, mas ainda assim com baixa sensibilidade para um desfecho negativo, ok? Mas é um grande ponto, é um grande revelia que nós temos na avaliação da cardiotocografia. Toda paciente que tem uma diminuição da variabilidade ou ausência é uma paciente com potencial gravidade. Temos que ficar de olho. Lembrando que eu tenho que avaliar se a paciente não está com hipotensão, não está com uma dieta prolongada, se ela não está em uso de medicações, se meu feto não está no período do sono, do ciclo sono-vigília de sono. Tudo isso pode alterar também a minha variabilidade. Sem esquecer também, lá atrás, como eu já passei durante a semana passada no Hospital César Carlos, a questão da velocidade em que a cardiotoco está correndo. Lembre-se que ela deve correr de 10 centímetros por minuto. Se ela correr 2, 3 centímetros por minuto, eu vou esticar essa linha de base e vai diminuir, vou achatar essa variabilidade. Ok? Então, isso é muito importante ser bastante avaliado isso aí. Então, a variabilidade, ela pode ter causas de redução dessa variabilidade quando o meu feto está em acidose, quando o meu feto está com sono, tá? No ciclo sono-vigília, na parte do sono, quando há prematuridade, certo?
Lembre-se, quanto mais prematuro o meu feto, mais o sistema nervoso autônomo parasimpático está imaturo. Consequentemente, não há aquela briga entre o simpático e o parasimpático, ele tende a manter uma linha de base ou mais para cima, mais taquicárdico, ou mais para baixo. Malformações do sistema nervoso central e várias drogas imunodepressoras, anticolinérgicos e corticoides. Tá? Então, lembrando que o próprio, lembra que eu falei no início, corticoide pode sim diminuir a movimentação fetal, diminuindo a variabilidade do meu feto. Ok? Então, a variabilidade depende do sistema nervoso parasimpático e simpático, através do estímulo de barorreceptores e quimioreceptores, tá? Então, quando os barorreceptores são estimulados, aumenta-se a pressão, ok? Esse aumento da pressão pode estimular os quimioreceptores a realizar uma vasodilatação para levar o sangue para órgãos mais centrais. Então, esse ciclo de resposta do sistema nervoso central é que responde, é o que faz a nossa variabilidade aumentar ou diminuir, ok? Então, a variabilidade, a perda da variabilidade, ela pode significar uma insuficiência dos mecanismos compensatórios do meu feto. Tá? Então, a variabilidade é um grande ponto, um grande marcador da vitalidade fetal. Muito importante ser avaliado, ok? Então, quando eu tenho... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu voltar aqui, então. É que a variabilidade moderada, ela reflete uma boa oxigenação do sistema nervoso central e prediz, com segurança, a ausência de graus prejudiciais da acidemia metabólica. Uma variabilidade mínima ou ausente, por si só, já é um mau preditor. Lembra que eu coloquei para vocês que ainda assim é de baixa valor preditivo negativo, desfecho positivo de desfechos negativos, tá? Mas mesmo assim é o que nós temos na castografia, fica com muita atenção em pacientes que tenham essa variabilidade mínima ou reduzida. Já uma variabilidade aumentada, ela tem um significado ainda desconhecido. Pode ser uma variante da normalidade ou, como eu já falei para vocês, uma resposta inicial a uma hipóxia transitória. Tá? Então, pode ser aquele primeiro degrau da resposta à hipóxia do meu feto. Então, nós temos que estar sempre de olho nisso aqui. Tá? Então, avaliação da variabilidade. Nós temos uma variabilidade diminuída ou silenciosa, quando ela é menor do que 5, e isso significa o quê? Hipóxia acentuada. Pode ser um padrão terminal. Tá? Então, excluirmos as depressões do sistema nervoso central, as medicações, as drogas. Se não for nenhuma dessas alterações, eu tenho que entender que é uma hipóxia e tenho que tomar devidas providências para que meu feto não evolua com desfecho negativo. Tá? Uma cardiotoco comprimida pode significar uma hipóxia inicial. Tá? Será se é só o ciclo sono-vigília? Será se foi algum uso de uma medicação? Tá? Então tem que ser muito bem avaliado. Uma variabilidade normal, ela varia entre 6 e 25, tá? Que é a mais normal de todas, que é o esperado. E uma saltatória, ou aquela aumentada que eu falei para vocês, tá? A etiologia dela ainda é incerta. Pode ser uma fase inicial de compensação à hipóxia, ou pode ser alguma atividade, alguma droga que a paciente tenha tomado, ok? As acelerações transitórias, tá? A aceleração transitória, ela por muito tempo foi um dos principais marcadores do bem-estar fetal. Hoje nós vamos entender que em havendo a aceleração transitória numa cardiotomografia, essa cardiotomografia é um sinal, essa aceleração transitória é um sinal de muito boa oxigenação fetal. Porém, a ausência da aceleração transitória não caracteriza uma piora ou hipóxia dessa paciente, certo? Então, a aceleração transitória, estando presente na cardiotomografia, é um sinal de boa oxigenação fetal. A aceleração transitória não estando presente, isso não quer dizer que a paciente esteja com algum problema, alguma hipóxia, mas eu tenho que ficar de olho. Agora, pontos importantes que nós temos que prestar bastante atenção, são as desacelerações, tá certo? Não sei se vocês perceberam que assim, eu falo um pouco mais rápido, mas eu estou seguindo a sequência do Dr. Conivado, tá? Falamos dos riscos, falamos das contrações, falamos da linha de base, falamos depois da variabilidade, falamos da aceleração transitória e estamos agora falando sobre as desacelerações. Tá? Um ponto muito importante da avaliação da cardiotoco e
e um ponto onde há muita controvérsia. Então, vamos lá. Temos 3 tipos de desacelerações. Desaceleração precoce, desacelerações variáveis e as desacelerações tardias. Precoce ou DIP tipo 1, as variáveis ou tardias tipo 2, ou as tardias tipo 2, e as desacelerações variáveis ou compressões funiculares tipo 3. Então, a DIP tipo 1, ela é uma desaceleração precoce ou de compressão cefálica, tá? Ela procede provavelmente de uma resposta do sistema nervoso autônomo às mudanças da pressão intracraniana do feto durante a contração. O fluxo cerebral é diminuído e as alterações mudam a fisiologia. O mecanismo dessas alterações, dessa desaceleração, ainda não é muito bem entendido, tá? Mas as desacelerações precoces, tipo 1 ou cefálicas, elas têm um significado clínico benigno, tá? Elas são tranquilas. Então, a categoria 1, por exemplo, que é uma cardiotóxica tranquilizadora, tipo 1, elas podem ou não ter as desacelerações do tipo 1, ok? Elas não estão associadas a uma interrupção da oxigenação fetal, a acidose ou a lesões neurológicas no futuro desse feto. Então, são tranquilizadoras, tá? Então, como é a morfologia dessas desacelerações? Ela tem uma queda uniforme gradual, elas coincidem com as contrações uterinas, tá? O nadir, o vale da desaceleração, não se afasta do ápice da contração mais do que 20 segundos, tá? E ela está relacionada à compressão do polo cefálico, tá? Essa daqui é uma foto de uma cardiotocografia, uma desaceleração, a DIP-1 clássica, tá? Onde nós temos o nadir da diminuição da frequência cardíaca, ela é comparável com o ápice da aceleração. E essa diferença, no máximo, não chega a ultrapassar os 20 segundos. Geralmente, ela vem bem rente ao ápice da contração, tá? Aqui embaixo, nós vemos de novo um novo exemplo, onde nós temos o ápice da contração e chega o nadir da desaceleração, ou essa distância não ultrapassa 20 segundos. Então, essa aqui é a foto clássica de uma DIP-1, desaceleração precoce ou cefálica, ok? Ou seja, a DIP-1 ela pode vir algum tempo depois da contração? Pode. Mas esse tempo ele não ultrapassa os 20 segundos, ok? Geralmente ele vem junto, mas ela pode atrasar até 20 segundos. Está relacionada diretamente à compressão do polo cefálico, ok? A DIP-2, tá? Ou a tardia, ela é uma contração, na maioria dos casos, em resposta reflexa à hipóxia transitória durante a contração uterina, tá? Então, existe a contração do útero, os vasos que levam sangue para o espaço interviloso, tá? São comprimidos, o fluxo de oxigênio diminui, a oferta de oxigênio é diminuída, ok? E há uma hipóxia fetal. Então, a entrega de oxigênio reduzido pode reduzir essa perfusão de oxigênio do capilar, do viloso, da região intervilosa, levando ao declínio do PO2 no feto. Isso leva a uma resposta retardada, ou seja, a paciente tem o estímulo do estresse da contração e alguns segundos depois, geralmente 20 ou mais segundos após, ela tem a desaceleração. Quando o PO2, essa pressão de oxigênio, cai abaixo da normalidade, aqueles quimiorreceptores que vimos falar lá atrás, eles iniciam uma resposta reflexa autonômica. Inicialmente, o fluxo simpático causa uma vasoconstrição periférica. O que acontece com isso? O sangue do feto é direcionado para órgãos nobres, cérebro, coração e adrenal. Isso faz com que aumente um pouquinho a pressão nesses órgãos. Por outro lado, os barorreceptores, percebendo que há um aumento desse fluxo, um aumento dessa pressão, ele promove uma bradicardia para compensar o aumento da pressão. Esse aumento do fluxo com a queda da frequência cardíaca
leva àquela queda da marcação da nossa cardiotocografia. Geralmente, 20 a 30 segundos após a contração. Eu espero que tenha entendido que é algo um pouco mais complexo, mas é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Então, aqui é uma foto de uma cardiotocografia mostrando uma desaceleração do tipo 2, ou tardia, tá? Onde nós temos a ápice da contração e a nossa nadir, o vale da desaceleração, ela demora mais do que 20 a 30 segundos, tá? Aqui novamente, e aqui mais uma outra, tá? Então, essa aqui é uma desaceleração tipo 2 e está relacionada diretamente à diminuição da oferta de oxigênio no espaço interviloso. Recapitulando, a DIP1, por compressão do polo cefálico, a resposta é rápida e imediata, tá? A DIP2 é uma diminuição da oferta de oxigênio no espaço interviloso da placenta para o feto. A resposta é um pouco mais retardada, porque depende da resposta de quimiorreceptores e baroreceptores, ok? E aqui é a forma de uma cardiotoco bem característica de uma desaceleração tardia ou DIP2, tá? E, finalmente, nós temos a DIP3, que são as desacelerações variáveis ou umbilicais, certo? A compressão do cordão pode causar essas desacelerações variáveis, recorrentes, com variabilidade ausente ou mínima, e sem acelerações. Nestes casos, é sempre necessário atenção imediata, pois essa lesão hipóxica pode, se não for tratada, levar a complicações. Então, essas acelerações variáveis do tipo 3, elas estão relacionadas diretamente à compressão do cordão umbilical, tá? Como o nome está dizendo, elas são variáveis, a forma dela varia bastante, tá? A amplitude pode ser maior do que 15 batimentos por minuto, elas podem durar de 15 segundos até 2 minutos. Então, elas podem ser bastante prolongadas, tá? E elas estão diretamente relacionadas à compressão do cordão umbilical, tá? Aqui nós temos uma relação, que é uma variação de um trabalho que mostra que nós temos as DIP3, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, tá? As DIP3, as variáveis umbilicais favoráveis, elas têm aquela aceleraçãozinha inicial e a secundária, ou seja, tem um ombrinho no início e no final da desaceleração. As desfavoráveis, elas têm uma recuperação lenta, elas têm uma perda da oscilação, da variabilidade, e ela tem uma desaceleração dupla, são bifásicas, ou seja, aquele padrão em W, que nós estamos acostumados a ver nas pacientes um pouco mais graves. Aqui à frente, vou mostrar bem para vocês. Essa aqui é uma representação do ADIP3 favorável, tá? Eu vejo aqui uma aceleração inicial e uma aceleração secundária final, tá? Isso é um valor de bom prognóstico, ok? Aqui na segunda figura, nós temos uma DIP3 desfavorável. Eu tenho uma desaceleração e ela tem uma recuperação lenta para a linha de base, ou ela desacelera e ao recuperar-se, ela não volta à linha de base inicial. Ela volta em uma linha de base mais baixa do que a anterior, tá? Ou, como eu falei para vocês, ela tem um padrão em W. Ela tenta se recuperar, não consegue, cai de novo e volta. Então, essa aqui é uma DIP3 desfavorável que tem o pior prognóstico. Ok? Depois de toda essa avaliação, depois que nós entendemos cada um dos passos do Dr. Conivado, nós vamos para a opinião, que é o laudo propriamente dito. Tá? Então, eu vou usar aqui o padrão da maternidade escola, onde nós temos uma tabelinha muito interessante, muito fácil de se entender. Nós temos categoria 1, categoria 2, categoria 3. Na categoria 1, nós temos uma linha de base normal, entre 110 e 160, uma variabilidade normal entre 6 e 25. Nós temos desacelerações tardias ausentes e variáveis, né? As desacelerações tipo DIP2 e DIP3 são ausentes e posso ou não ter as DIPs 1 ou DIPs precoces. E as acelerações transitórias, elas podem ou não estar presentes. Então, esse aqui classifica a categoria 1, certo? Linha de base entre 110 e 160, variabilidade entre 6 e 25. Eu posso ou não ter desacelerações tipo DIP1, não tenho DIP2 e nem DIP3.
E as acelerações transitórias podem estar presentes ou não. Não desclassifica como categoria 1. Vamos pular a categoria 2 e ir direto para a categoria 3. O que é a categoria 3? Eu tenho um padrão sinusoidal. O que é o padrão sinusoidal? É um padrão ondulado, suave, de uma onda sinoidal, tá? Que uma frequência cardíaca no ciclo, geralmente eles colocam de 3 a 5 desses ciclos por minuto e persiste pelo período de pelo menos 20 minutos, a caixa de toque completa. Então, ele tem que perdurar por 20 minutos para dizer que tem o padrão sinusoidal, tá? Ele está associado, geralmente, à anemia fetal grave, embora o mecanismo fisiológico desse padrão sinusoidal ainda não esteja totalmente entendido, tá certo? Mas entende-se que um padrão sinusoidal equivale a uma anemia fetal grave e deve ser avaliado, tá? Muitas vezes, alguns pacientes que usam opioides, eles podem ter esse padrão sinusoidal, apesar de não ter anemia fetal grave. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as leituras disso aí, tá? Então, categoria 3. Eu tenho um padrão sinusoidal ou qualquer um dos parâmetros abaixo relacionado à ausência de variabilidade. Então, eu posso ter só padrão sinusoidal, já é categoria 3. Ou, quando eu tenho ausência de variabilidade associada à bradicardia. A ausência de variabilidade associada ao padrão sinusoidal. Ou com DIPs 2 ou DIPs 3 recorrentes. E acelerações transitórias ausentes. Tá certo? Então, essa é tipo 1, tipo 2, a tipo 3. As tipo 2 é que não se encaixam nem no tipo 1, categoria 1, nem categoria 3. Tá? Então, é uma gama muito grande de cardiotografias em que ela é bem amplamente discutida e deve ser bem avaliada para evitar se tomar decisões de condutas que não deveriam ser realizadas, ou seja, iatrogenia, tá certo? Então, só para exemplificar, quando eu tenho uma cardiotocografia categoria 1, ou seja, um padrão tranquilizador, eu tenho linha de base, que eu já falei para você, 110, 160, variabilidade moderada, ausência de desacelerações tardias ou variáveis, tipo 2, tipo 3, acelerações e desacelerações tipo DIP1 podem ou não estar presentes, é uma categoria 1. O que fazer? Mantenho a minha monitorização conforme a rotina, ok? É uma cardiotocografia tranquilizadora, tem um alto valor preditivo negativo de desfechos negativos, ok? Mantenha a minha avaliação. Na categoria 3, vamos pular a categoria 2, né? É uma cardiotoco intranquilizadora, tá? Onde eu tenho ausência de variabilidade e qualquer uma daquelas alterações associadas com acelerações tipo 2 ou tipo 3, bradicardia ou padrão sinusoidal. A nossa conduta é uma reavaliação imediata, ok? Eu devo avaliar sinais maternos, exame vaginal, será se houve um prolapso de cordão, um prolapso de membro, sangramento vaginal importante, será se a apresentação fetal não desceu de forma a um parto explosivo, tá? Eu devo lançar mão das condutas de ressuscitação intrauterina, oxigenação, colocar oxigênio nasal materno de 3 a 5 litros por minuto, tá? Mudar o decúbito da paciente, interromper a ocitocina, se ela estiver utilizando o misoprostol, fazer uma lavagem da vagina com soro fisiológico, corrigir situações de hipotensão e tratar a taxistolia. E avaliar a imediata realização do parto dessa paciente, ok? Então, essa aqui seria a conduta em cardiotocos categoria 3. Na categoria 2, como eu falei para vocês, existem vários trabalhos, estudos com relação ao que fazer com relação a essa categoria. E essa conduta está diretamente relacionada aos achados, às alterações que você avaliou, tá? Então, qualquer alteração que não preencha a categoria 1 e categoria 3 estão relacionadas com a categoria 2. Qual é a conduta? Reavaliar e manter uma vigilância rigorosa. E, de preferência, utilizar outros testes para avaliar a segurança da vitalidade fetal. Por exemplo, eu tenho uma cartografia, se eu puder lançar mão, peço um ultrassom para fazer um perfil biofísico fetal. Ou reavalie essa paciente, hidrato, né? Faço uma glicose no soro fisiológico, coloco a paciente de decúbito lateral esquerdo, estimulo o feto e repito uma cartografia. Tá? Então, a categoria 2 eu tenho que reavaliar tanto a situação materna e fetal, quanto um novo teste para decidir a conduta a ser realizada. Então, nós estamos quase terminando, tá?
situações reversíveis no manejo da categoria 2 e 3. Ou seja, nem toda cardiotografia categoria 2 e 3 é igual a cesárea, tá? Nós podemos ter condutas em que podemos reverter a categoria 2 e 3, da 3 para 2 ou da 2 até para 1, tá? Basta que tenhamos algumas condutas ativas, possamos repetir esse exame e tomamos nossas condutas. Então, uma cardiotografia que tem uma desaceleração tardia ou recorrente, DIP 2 ou 3, qual é o nosso objetivo? Promover a oxigenação fetal. Trazer de novo, melhorar o fluxo uterino placentário fetal e que o meu feto possa receber melhor oxigênio. O que eu posso fazer? Como eu já falei, lateralizar a gestante, direita ou esquerda, tanto faz, administrar oxigênio, catéter nasal de 3 a 5 litros por minuto, hidratar a paciente e reduzir a atividade uterina. Se ela tiver em trabalho de parto, tocólis, ok? Se minha paciente está em taxistolia, devemos reduzir a atividade uterina, suspender a ocitocina ou bisoprostol e administrar tocolíticos. O AUS fala muito da terbutalina, mas posso utilizar também a nifedipina, né, o sulfato de magnésio e assim por diante, tá certo? Quando eu tenho cardiotografias variáveis recorrentes ou uma desaceleração prolongada ou tardia, tá, nós devemos reduzir a compressão do cordão umbilical. Como fazemos isso? Também aquelas manobras de ressuscitação fetal. Lateralizar a paciente, amnifusão e, se precisar de prolapso do cordão, realizar o parto imediatamente. Então, um exame especular dessa paciente, ele também é mandatório. Tá? Às vezes, as alterações podem ser unicamente porque uma paciente com aminorex teve um prolapso de cordão e nós temos as compressões do cordão umbilical levando a DIPs 2 ou tipo 3. Tá? A amnifusão é um método que nós não utilizamos no nosso serviço. Na verdade, eu creio que nenhum. Eu não conheço muito serviço do HGF, mas César Caos e maternidade de escola nós não temos a amnifusão como um procedimento rotineiro no nosso serviço. Ok? Gente, agora nós vamos só... Terminou a parte teórica, tá? Eu sei que foi um pouco prolongada, tentei resumir ao máximo, eu sei que é muito assunto e o meu objetivo de longe é tentar terminar com o assunto, mas eu queria mostrar para vocês algumas cardiotóxicos para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Então, doutor Edson, se você puder liberar o microfone dos nossos amigos aqui, nós temos algumas cardiotografias, eu queria que eles nos dessem os laudos, pode ser? Estou liberando. Então, quem quiser fazer algum comentário quiser, sobre... fica à vontade. Libera o microfone e fala, para que a gente não liberar todos simultaneamente. Perfeito. Tá? Então, a primeira cardiotografia é esta aqui, olha só. Né? Se a gente usar o doutor Corivado, né, eu tenho... O fator de risco dela é um paciente de, sei lá, aminorex prematura, por exemplo. Tá? Tem contrações... Nível da linha de base está na faixa aqui, ó, do 130, 140 mais ou menos, não é isso? Tá? Eu tenho uma variabilidade que ultrapassa aqui os 5 a 6, a 10 batimentos por minuto. Nós temos acelerações transitórias, certo? O que é uma aceleração transitória? Uma frequência que aumenta mais de 15 batimentos por minuto e perdura por mais de 15 segundos, tá? E nós temos contrações que levam a desacelerações, tá? A primeira instância, olha só, parece que essa desaceleração, o nadir, ela vem depois da contração. Lembrando que cada quadradinho desse aqui, ó, ele equivale a 30 segundos. Então, mais ou menos essa contração, o nadir dela está a menos de 20 segundos da contração. Qual seria o laudo dessa cardiotografia? Alguém? Se nós olharmos essa segunda contração, nós vemos que o nadir, né, o vale da desaceleração, ela está exatamente junto da contração. Categoria 1, eu acho. Categoria 1, perfeito, tá? Então, eu coloquei essa cardiotóxica justamente para a gente lembrar que a categoria 1, essa desaceleração, a DIP1, o nadir, a desaceleração, ela pode demorar um pouquinho depois da contração. Então, ela não tem que vir exatamente todas as desacelerações juntamente com a contração, tá? Então, o nadir, o vale da desaceleração, ela pode demorar, tecnicamente, até 20 segundos. Se essa contração, né, tivesse uma distância do nadir, do vale da desaceleração, mais do que 20, 30 segundos, aí pulava para a categoria 2, para a DIP 2, ok? Então, essa cardiotografia tem uma DIP 1, ainda é uma categoria 1.
Certo? Elson, Pois não, doutor Edson? e aí a gente começa os problemas da cardiotocografia, Sim, exatamente. a interpretação. Sim. Eu vou pedir licença a você, Fique totalmente à vontade, doutor Edson. mas eu penso um pouquinho diferente. Sim. E é por isso que a cardiotocografia ela tem uma variação muito grande interobservador, tá? Sim. No meu conceito especificamente, Uhum. utilizando os protocolos principalmente mais antigos, para que a gente caracterize a desaceleração do tipo 1, ela deve ser uma imagem em espelho da contração. Sim. Porque é exatamente durante a contração que há a compressão do polo cefálico. Uhum. Então, na minha interpretação, essa primeira desaceleração é uma desaceleração do tipo 2, Uhum. e a segunda desaceleração, a queda é a queda principal, não a demora. Ela atinge o nadir em menos de 30 segundos. Então, seria classificada como uma desaceleração variável, Uhum. tá? Do tipo 3. Com sinal de gravidade, porque ela tem uma segunda fase de retorno lento para a linha de base. Sim. Então, seria uma desaceleração umbilical com componente tardio. Tô entendendo. Então, na minha interpretação, seria uma categoria 2, com uma desaceleração do tipo 2 e uma desaceleração do tipo 3, mantendo variabilidade e mantendo aceleração transitória. Tá? Esse é o grande problema da cartografia, né? Que ela assim, é meio complicado avaliar, né? Então, assim, pelo menos assim, a variabilidade dela é mantida, é isso? Uhum. E ela, nós não repetimos, nós não temos assim, o ideal seria realmente talvez repetir essa cartografia, e a gente não sabe se essas alterações elas se repetem. O certo ela tem uma que ela desaceleração, no final ela tem outra desaceleração umbilical, aí onde você está apontando, sim, no aqui, final. né? Isso. Foi rápido, que pode ter aquele ombrinho, né? Ela Perfeito. tem uma outra queda muito rápida da frequência cardíaca. Perfeito. Então essas eu não sei se outros colegas que estejam assistindo que queiram comentar. Fiquem à vontade, gente. Você pode ver, isso aqui é essa cartol que eu peguei de uma aula de São Paulo, né? Que já era de P1, realmente. A categoria, né? A gente pode avaliar, mas o ideal é que, em tendo uma dúvida, a gente não conhece a história, os fatores de risco dessa paciente, mas que, no mínimo, seja repetida para avaliar e ver se persiste o padrão ou ele melhora, ou ele piora, né? Mais alguém? Eu não sei se o Elvésio ia falar, o Elvésio liberou o microfone, não sei se o Elvésio ia fazer algum comentário. Está me ouvindo, Edson? Estou sim, professor. Eu vi aí, eu achei que a primeira fosse DIP2 e a segunda DIP1. Me parece que na segunda o nadir coincide um pouco com o pico da contração. Na primeira parece que há uma decalagem. Isso. Você concorda? Eu concordo que a primeira é uma desaceleração do tipo 2. Isso. E a segunda, eu achei que a queda, Elvésio, tem menos de 30 segundos. Isso. Achei mais que fosse um DIP1. Ou 3. Ou 3, né? Ou variável, né? Mas ela tem uma forma de um O, né? Ela não tem a forma típica do 3, que seria mais um V, né? Exatamente. Ela seria um 3 com o componente tardio, que o retorno seria lento. Mas o que estranha é que lá na frente ele tem aceleração, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Tem um ombrinho, né? É um bebê que, em tese, estaria bem, né? Pelo fato de ainda ter aceleração, movimentação. Exato. A minha classificação como tipo 1 foi porque realmente a ápice da contração não ultrapassa aqui os 20 segundos do início do nadir, né? Então, tecnicamente... Mas é como eu falei, a ideia é sempre ter essa reavaliação e não deixar, ou só tomar a conduta, vamos operar essa paciente porque tem alteração ou não, com uma única avaliação. Então, é importante reavaliar, hidratar, avaliar se o paciente está em jejum ou foi feito a cardiotó com uma paciente de decúbito dorsal e repetir para ter uma boa avaliação. Perfeito. Okay? Vamos passar para frente. Pronto. Essa cardiotóxica aqui também, apesar de ser, né,
nós temos aqui as várias acelerações, uma taxistolia, levando a várias contrações. Certo? O que vocês acham, meus amigos, dessa caixa de toco? Que tipo de acelerações são essas e a categoria dessa caixa de topografia? Alguém? Só está tímido ainda? A discussão ela é meio complexa mesmo. Não fique com receio de ter uma visão diferenciada da sua opinião. Fique à vontade. A gente está aqui para realmente discutir. É para isso que servem as reuniões. Exatamente. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Essa cartografia, ela pode ter uma série de opiniões divergentes, né? Então, olha só, no mínimo são dips tardias ou variáveis. Tá? Nós vemos dips aqui com categoria em W, tá certo? Com acelerações iniciais, com ombrinhos, e dips que estão realmente a mais de 30 segundos após as contrações. Então, nós temos aqui pelo menos DIP 2 e algumas DIP 3 também no meio. De qualquer forma, como elas se repetem, elas são recorrentes, nós classificamos como categoria 3. Ok? Concorda, Edson? Eu concordo com a classificação. Uhum. Classificar, aí nós temos realmente umbilical e desaceleração do tipo 2. Uhum. Eu não consigo avaliar adequadamente a variabilidade, que seria fundamental para que a gente pudesse categorizar como categoria 3. Sim. Tá? Se a gente, porque ela ou tem desaceleração ou tem um aumento de frequência compensatória. Perfeito, perfeito. Tá? Mas eu preferia, com desse tanto de desaceleração e com essa taxistolia, categorizar como 3 e tentar melhorar o padrão dessa atividade uterina, e se não fosse possível, eu preferia resolver a gestação. Perfeito. De qualquer forma, essa cartografia, ela ainda assim, você pode ver que ainda há alguma variabilidade e realmente você pode ter tempo aqui de fazer uma hidratação, reavaliar, repetir essa cartografia antes de tomar a decisão inicial. Tá? Porque assim, na primeira instância que a gente olha, fala, poxa, muito feia essa cartografia, eu vou resolver logo. Eu posso ter um pouquinho de calma. Eu posso repetir, reavaliar, ver se há alguma coisa. Lembre-se que ela está em taxistolia. Eu poderia lançar mão de uma autocólise, uma hidratação e reavaliar o bem-estar desse fetal. Lógico, isso não é para daqui a algumas horas, é daqui a alguma meia hora, 20 minutos, reavaliar essa cartografia. Mas eu não preciso tomar uma decisão urgente também, não. Lembrar, né, Elson, isso é um padrão muito parecido com o padrão de indução. Sim, né? Perfeito. Ou essa paciente fez uso de misoprostol, ou provavelmente está usando ocitocina em dose mais alta, que está levando a uma frequência tão elevada de atividade uterina. Perfeito. Tá? Então, talvez essa correção possa melhorar. Porque, conceitualmente, né, para a gente bater o martelo, que seria uma categoria 3, eu teria que ter o padrão sinusoidal ou a alteração de variabilidade associado com o restante. Correto. Ok. Então, eu coloquei essa cartografia porque ela é bastante frequente. Oi. Oi, não, Homero. Eu queria só chamar a atenção para os residentes, o pessoal que está assistindo, assim, no caso clássico de taxistolia, alterando a oxigenação fetal, mas assim, qual o tocolítico que seria mais indicado nesse caso? Me parece que eu preciso aí de uma ação rápida. Tá? Nitradipina, que todo mundo tem mais segurança, o sulfato de magnésio ou a terbutalina. Tá? Me parece que nesse caso aí a terbutalina seria mais indicada, 0,25 subcutâneo. Inclusive tá certo? A maternidade escola já dispõe dela há muito tempo na sala de parto, está nosso carrinho de urgência, tá certo? E assim, a gente precisa lançar a mão e começar a usar mais e ter mais experiência, porque assim, é o tipo da cartografia que eu posso reverter esse padrão aí, essa classificação dela,
só com a hidratação, o decúbito e a oxigenação, logicamente, e principalmente com autocólise, né? Uma autocólise rápida e eficiente, tá certo? Então, assim, só vai indicar para os residentes que nós temos terbutalina na sala e quando eu autocólise mais rápido, numa cartocografia desse nível aí, tem muita contração nessa carne, né? Não respira aí, né? E me parece que a terbutalina agiria muito mais rápido. Né? Ok, perfeito. E é uma carditóxica relativamente frequente que a gente vê no nosso trabalho de parto, na nossa sala de parto. Viu? Por isso que eu coloquei ela aqui, porque demanda uma avaliação, uma conduta imediata, né, de uma tocólise, e às vezes a pessoa não tem muita paciência e já passa logo para uma cesárea, causando talvez uma iatrogenia sem necessidade. Isso, como eu falei, é necessário a reavaliação. Tá? Isso é muito importante. Passamos para frente, mais alguém? Então, né? Pronto. Aqui é uma DIP que está aqui na frente. E o que vocês acham dessa cartografia? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa? Desacelerações frequentes, né? Formatos anômalos diferentes, variáveis. Aquele ombrinho inicial, aceleração inicial e final. Né? Padrões em W. Algumas delas não têm relação com a contração. Né? Então, uma DIP. DIP 3. 3 ou variável, não é isso? E a categoria? Sim. Percebamos aqui que a variabilidade, olha só, fora das contrações, aparentemente, tem trechos que está bastante reduzido e outros que melhoram, mas tem trechos bastante reduzidos, né? Olha só. A variabilidade reduzida. A variabilidade reduzida com DIPs recorrentes, né? Então, 3, categoria 3. Recorrente, exatamente. E além disso aí, são desacelerações desfavoráveis, né? Você pode perceber que ela não tem variabilidade, né? Tem o padrão de W, elas caem mais de 60 segundos, algumas duram até mais de 60 segundos, então isso é uma DIP 3 com um padrão bem desfavorável, categoria 3 tranquilamente, né? Então a conduta aqui é... Oi, pois não? É a Lívia. Oi, Livinha, pois não, minha querida? Deixa eu tirar só uma dúvida. Num caso de uma desaceleração que caia tipo para 70, uma desaceleração mesmo importante, assim, independente do padrão, tem alguma gravidade só pelo valor da desaceleração? Lívia, as desacelerações elas sempre dependem de um conjunto de fatores. Tá? Como eu falei, ela vem associada à variabilidade, ela é recorrente. Se é uma desaceleração que ela recorrentemente chega perto de 70, então é uma aceleração bem grave. Tá? Tipo uma DIP 1, mas que chegue a um nível muito baixo. Pois, se for uma DIP 1 isolada é uma coisa. Se ela se repete por várias vezes, eu tenho que investigar, pensar o que pode estar causando isso aí. Entendeu? Certo. Então, se é algo que é recorrente, com certeza a gravidade é bem maior. Se é um evento isolado, a gente pode tentar controlar, reavaliar, como eu falei, sempre reavaliar. Houve dúvida, reavalie. Né? Mas um evento isolado eu não posso tomar uma decisão final na cartografia. Lembre sempre que é um exame muito sensível e pouco específico, né? Ok? Mas alguém quer trazer algum comentário? Lívia, uma cartografia sempre tem que ser avaliada no contexto, tá? Uhum. Então, por exemplo, uma DIP, próximo assim, você tem que ver que faz o trabalho em parto lactal, quantos centímetros, qual é o nível da... Qual é o nível de... O microfone está ruim, doutor Homero. Homero, o seu microfone está ruim. Nós não estamos conseguindo ouvir adequadamente o som. Melhorou agora? Agora sim. Olha, eu sempre digo que uma cartografia deve ser avaliada dentro do contexto do paciente, né? Então, assim, por exemplo, uma cartografia do paciente está em trabalho de parto
com os DIP muito profundos, mesmo que seja DIP 1, certo? Você tem que ver essa questão de em que fase do trabalho de parto ela está, quantos centímetros de dilatação, se tem comorbidade, como é que está evoluindo esse trabalho de parto, aquela sua avaliação de pelvimetria clínica que você fez. Então, são vários fatores que você leva em consideração para fazer a decisão. DIP muito profundas e muito recorrentes, mas já está na fase final do segundo período, a cabeça já começando a colar, isso não me significa nada. Agora eu estou com um paciente com 4 centímetros, já apresentando esse tipo de alteração, um trabalho de parto que está se arrastando, até engosta, tem alguma patologia de base, você já vai raciocinar totalmente diferente. Então, sempre tem que ver em cima do contexto. Perfeito. Com certeza. E aí, só para complementar, que a boa assistência ao trabalho de parto, ela precisa de outros conhecimentos. Se você tem uma DIP dessa, a paciente está no período expulsivo ali, em vez de fazer uma cesárea correndo, eu vou lá, faço um vácuo extrator, faço um fórceps, né, para acelerar o período expulsivo do trabalho de parto e evita um problema maior, uma intercorrência maior. Tá? Então, uma coisa puxa a outra, né, que é muito importante no momento da assistência. Beleza. Então, DIP variável. Aqui, muito fácil, né? Esse aqui é um padrão sinusoidal bem clássico, né? Vou passar rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está avançado. E aqui... Elson, Oi, pois não. lembrando outra coisa, toda vez que você tiver uma cartografia tipo 2 e principalmente tipo 3, tem um padrão de gravidade maior, se você for tentar uma manobra de ressuscitação, você já deixa o centro cirúrgico preparado. Porque se você não conseguir reverter no máximo 20 a 30 minutos, você tem que estar com ela dentro da sala. Certo? Perfeito. Só para terem mais uma noção desse time aí. Perfeito. Sempre está de olho no desfecho, né? Ok. Mais alguém? Ok, então essa caixa de topografia aqui mostra pra gente, olha só, a gente usar o Dr. Conivado, né, a linha de base está entre 120 e 150, mais ou menos 140, tá? Presença de contrações, não vejo desacelerações, talvez, né, mínimas aqui, mas o principal aqui é que a variabilidade está bem reduzida, certo? Eu não estou vendo aqui atrás, pronto. E aqui eu tenho uma desaceleração, que pode ser uma DIP 2, né, ultrapassa mais 30 segundos aqui, ok? Alguém tecer algum comentário? Elson, Pois não. Olhando aqui já com mais má vontade, eu acho que a cada contração tem um descenso da frequência cardíaca. Perfeito. Tá? Que se acentua quando você mostra a última desaceleração do tipo 2. Tá? Mas todas as contrações, elas mostram um descenso da frequência cardíaca. Exatamente. Mas, assim, independente da contração, não, nós temos essa variabilidade reduzida ou mínima, ela cai sempre na categoria 3. Categoria certo? 3, sem dúvida. Categoria 3, sem dúvida. Lembrando sempre que o objetivo dessa cartografia é justamente avaliar a variabilidade e lembrar que basta uma variabilidade reduzida ausente, né, ela já é uma categoria 3. Ok? Eu acho que isso aqui é a última, se eu não me engano. Aqui é só mostrar para vocês também, olha só, uma cartografia no início do trabalho de parto, no pródromo do pródromo, por exemplo, e tem uma cartografia, uma variabilidade bastante reduzida. Certo? Aqui teve até uma leve melhora, mas na fase inicial. Então, antes de pensar em resolução inicial, sempre mostrar para vocês que após uma hidratação do colateral esquerdo, olha a mesma paciente, olha a diferença do padrão da variabilidade. Certo? Então, vale a pena investir. Tá? Investir nessa questão da hidratação, da reavaliação. Lembre-se sempre que uma cartografia tem um alto valor preditivo negativo. Ou seja, uma cartografia categoria 1 é muito difícil de desfecho negativo. Porém, uma cartografia com padrão intranquilizador, ela tem um baixo valor preditivo positivo para um desfecho negativo. Tá certo? Então, é muito importante nós termos um pouquinho de paciência. Estamos dentro do serviço terciário, como o doutor Homero falou, o centro cirúrgico está ao lado, qualquer coisa, passa a ser paciente,
mas vale a pena o investimento em hidratar, reavaliar a hipotensão, reavaliar a postura da paciente, estimular a criança, tá certo? Só para mostrar para vocês isso aqui. E este daqui é só para mostrar para vocês a questão da gravidade, né? Olha só, DIPs que ultrapassam 60 batimentos por minuto, né? Ó, chegam perto de 60, duram mais de 60 e caem mais de 60 batimentos. Então, esse aqui todos são sinais de gravidade que realmente a intervenção se mostra bastante necessária, né? Ok? Essa é a famosa regra dos 360. Regra dos 360. Regra dos 60. Chega aos 60, cai mais de 60 e dura mais de 60 segundos. Perfeito. Isso aqui é uma DIP uma caixa de toque bem tranquilizadora, né? Isso aqui realmente ela merece uma intervenção bem imediata. Ok? Então, desculpa aqui a pressa na reta final, não queria ultrapassar o horário de vocês, mas o assunto é bastante amplo, mas a ideia não era exaurir todo o conhecimento, muito pelo contrário, mas era estimular uma discussão e a gente viu aqui que várias pessoas têm leituras diferentes e essa pluralidade é importante na hora de ler a caixa toco, é importante na hora de avaliar e principalmente na hora de dar assistência para a nossa paciente. Agradeço a paciente de cada um de vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida que haja. Obrigado. Nós que agradecemos, Elcio, a sua disponibilidade e apresentação maravilhosa, extremamente elucidativa, com exemplos práticos. Eu acho que isso é muito bom para todas as residências e para aqueles colegas que estão na linha de frente. Hoje, felizmente, nós temos visto um aumento da frequência de obstetras em plantões presenciais nas maternidades privadas, que nós não tínhamos. Isso é muito bom para a assistência obstétrica, de uma forma geral. E para quem trabalha em serviço público, da mesma forma, reanalisar a cardiotocografia, estudar os novos conceitos, as novas categorias, para prestar a melhor assistência. Então, agradeço a você, agradeço a todos os presentes. Chegamos a quase 100 participantes no domingo de Dia dos Pais, tá? Então, muito bom, muito bom. Obrigado a todos. Aproveito o finalzinho do Dia dos Pais e uma boa semana de trabalho. Fraterno abraço a todos. Um abraço grande, doutor. Estou à disposição.